Olá, pessoal, bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Faz Vender. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que trabalha com uma função um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver aqui nos nossos episódios, mas você vai ver o quanto é essencial e você vai sentir na pele as dificuldades que talvez, como um vendedor, você enfrenta no dia a dia quando você promete e entrega aquilo que você prometeu. Bem-vinda a Janaína Barra, que é Head de Operações voltadas para a tecnologia da N Soluções. Agradeço demais a oportunidade. Enfim, é uma honra estar com você. Tenho certeza que será um bate-papo e tanto. Vamos Sem lá. dúvida, vai ser muito bom, Jana. É muito bom. Obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que E agradeço. antes de tudo, para a gente se situar, fala um pouquinho sobre o que é a N Soluções. A N Soluções, eu falo que ela traz transformação digital para o negócio. Então, claro que isso numa visão muito macro até, né? Mas olhando para esse lado de transformação digital, tudo que a empresa precisa enquanto eficiência operacional e automatizar, né? Automações que facilitam o negócio no dia a dia, tira do operacional, tira do manual, tira aquele trabalho repetitivo, né? Que é comum demais nos negócios. Então, a Aine, ela vem para trazer essa transformação digital para o negócio, para os negócios. Então a gente já viu que o negócio é venda complexa, né? Não é um Complexa, produto facinho de vender que nem essa complexa. caneca. Não, 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 complexa. E isso é bom porque muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui, eles estão imersos nesse desafio da venda complexa. Sim, Para quem não entende, venda complexa é aquela venda que depende de um briefing, que depende de um escopo de projetos, cuja entrega não é imediata, então existe um desenvolvimento, uma adaptação, né? Uma manipulação de alguma coisa. E existem muitos desafios que as pessoas que estão assistindo a gente enfrentam quando a gente fala sobre vender esse tipo de produto. E eu queria sim. começar conversando sobre isso. Um vendedor que ele é responsável por uma carteira de clientes, ou então ele vai fazer uma prospecção, e ele precisa prospectar um cliente que talvez nem saiba como é que a dor dele pode ser sanada. Muitos clientes que vocês têm, eu acho que eles sabem qual é a dor, mas não sabem qual é o analgésico. Eu queria ouvir um pouco de você, as experiências que você já passou nesse sentido. Vendedores, você é de operações, nós vamos Sim, chegar lá. sim. Vendedores que precisam fazer essas vendas que são muito elaboradas. Operações pode ajudar esse tipo de gente? Pode e ajuda, tá? Eu costumo dizer que eu já quebro a primeira fase de vendedor, tá, Fábio? Claro que somos todos. Eu falo que operações vende, logística vende, o vendedor, obviamente, ele vende, Uhum, a liderança vende, todos da empresa vendem, né? uhum, E por si só, o ser humano ele já se vende, a gente já acorda se vendendo de alguma forma. Então, até na sua família, na comunicação, o tempo todo a gente se vende, na nossa imagem, na nossa fala, né? Do jeito que a gente se porta, enfim. Eu falo que operações contribuem muito para isso, porque, pelo menos para os times que colaboramos, nós tentamos e guiamos o time para não vendedores, e sim consultores. Porque uhum, quando eu tiro esse papel do vendedor e vou para uma consultoria, eu já consigo quebrar essa primeira objeção do cliente, uhum, né? Então entenda que aqui eu não estou querendo te vender nada. Eu uhum, estou querendo te oferecer a minha consultoria uhum, e o cliente me vendo como uma pessoa colaborativa que vai entrar no negócio dele e que vai vestir a camisa da empresa dele e que vai sentir com ele todas as dores, já muda totalmente o cenário. uhum. Então eu já passo a não ser mais aquele vendedor que de alguma forma quero te vender esse celular. Tirar o pedido. Não, eu não quero tirar o pedido. Eu quero tirar o pedido, claro, ali no meu interno, porque obviamente são equipes, né, que precisam bater metas, Uhum, que são remuneradas, uhum, comissionadas, mas eu preciso que esse cliente retorne para mim. Eu uhum, preciso fidelizar o cliente. uhum, Então, nessa questão de tirar o vendas e passar para consultoria, eu já crio uma fidelização desse cliente. uhum, Muitos sabem a dor? Sabem, mas muitos não. uhum, Então, é quando a gente consegue entrar na consultoria e fazer a imersão no cliente. Eu brinco uhum. muito que não saiam despreparados.
Saiam entendendo exatamente quem você vai atender, qual o ramo da empresa, qual o segmento da empresa, os concorrentes, se Uhum, possível, até mergulhar um pouco mais, o que que esses concorrentes têm feito e que talvez essa empresa ainda não faça. uhum. E aí, voltando agora para o mundo da tecnologia, que não tem como sair, e talvez a gente vai abrir isso um pouco mais para frente, mas será que tem algum processo no meu mundo, né, entre Uhum. aspas, por exemplo, que eu consiga já, tiro curto, tá? Automatizar ali algo muito simples que vai facilitar e muito o dia a dia dessa empresa, desse negócio? Que pode ser uma abertura para um projeto mais Com profundo. certeza. Aham. Eu vendo aqui, vendo, né? Uhum. Eu entrego aqui via escopo comercial, proposta comercial, um projeto pequeno, Uhum. um discovery que seja, tá? Uma Uhum. imersão na sua empresa. Uhum. Mas, com essa imersão, já consigo te passar inúmeras questões que, se colocadas no negócio, você consegue atingir vários temas que está no Uhum. seu objetivo estratégico. A N tem produto de prateleira? Por exemplo, produtos que já estão formatados tecnológicos, né? Por exemplo, um software ou um aplicativo, e que eu posso vender isso de uma maneira mais transacional também? Ou todos eles são desenvolvimento? Nós não temos produtos, Ah, mas com certeza todo produto, toda venda que vem, ou todo cliente que entra, nós já entendemos a solução e já conseguimos colocar isso em algum cliente. uhum. Então, ele é replicável, ele é escalável. Entendi. Então, eu Aquela te mesma entro. solução pode ser Isso, usada por outro. sim. Tá? Porque o que você está falando me salta aos ouvidos a palavra empatia. Sim, Aquela história da gente conversar com o cliente, calçando os sapatos desse cliente. Outro dia eu estava dando uma palestra no Tribanco e o pessoal do Tribanco falando exatamente isso, né? A gente precisa calçar os sapatos do varejista para sentir a dor dele e oferecer uma solução, né? E aí, uma das coisas mais que eu vejo que são dos maiores problemas das empresas é essa distância entre quem desenvolve o produto sim. ou quem entrega o produto e quem vende. E aí então o vendedor sai geralmente com um folder e ele apresenta os atributos da empresa. E honestamente, né, Janaína, pouca gente está interessada em ver atributo, né? Eles querem ouvir falar delas mesmas. Sim, sim. E como é que você consegue hoje, como uma rede de operações, fazer com que o seu vendedor vá não para falar da N, mas para falar dos problemas que seu cliente tem e como a N pode resolver? A prospecção, ela é viva. Uhum, Ela é viva. Ela precisa estar na minha agenda mesmo sendo head de operações o tempo todo, todos os dias, independente da minha carteira de clientes, eu falo se é um cliente novo, se é um cliente antigo. só para deixar claro, você não é responsável pelas vendas Não sou hoje. responsável. Porque o jeito Eu que você não sou fala, comercial. você é tão comercial que parece que você é comercial, Não né? sou comercial. Tenho um time comercial focado nisso, mas entenda que quando eu lá no começo disse que todos vendem, Aham. todos vendem, né? E eu não posso ter, Fábio, de forma alguma, algo que foi prometido à entrega e eu não consiga cumprir. Que é o terror de toda venda complexa, Por né? isso que todos precisam estar imersos no mesmo tema, venda. Uhum. Então, não é o comercial que vendeu e agora operações, desculpa o termo, se Se vira. vira. Não, não é isso. Uhum. Então, operações precisa participar. Exemplo, entrou um cliente novo na minha carteira. Eu preciso, enquanto operações, mesmo não estando no operacional, Uhum. saber tudo o que foi negociado, mas também já ter uma visão ampla desse cliente que está entrando. Sim. E aí, quando a gente fala dessa questão de calçar, né, os Uhum. sapatos, né, a gente fala, aí o sapato aperta em quem de fato Uhum. calça e anda com ele. Uhum. Quando nós estamos ali em tempo de projeto, e aí eu falo projeto, mas pensa numa venda, tá? Uhum. Eu já estou não só com a cabeça voltada para aquela entrega, mas já pensando em inúmeras possibilidades. Uhum. E aí eu falo da questão, de novo, do consultivo. Uhum. Porque eu. Muitas vezes, né? Só te interromper Sim, para não, aproveitar, imagina. porque você está dando para a gente aqui, ó. A Jana está dando pérolas importantes. Você falou assim, né? Que o vendedor, ele vai lá e faz a venda, você tem uma
integração muito grande, que vocês estão de parabéns pelo que você está contando na N, né? Uma integração muito grande entre operações e vendas. Sim. E depois você está dizendo que a equipe de operações acaba descobrindo novas formas de vender novos produtos. E aí eu vou te interromper. Enquanto operações, eu recebo essas informações. Que o vendedor às vezes nem sabe. E aí eu vou te falar, é um time treinado e capacitado para me entregar não só o documento daquilo que foi entregue para o cliente ou do que está sendo entregue, então isso é construído, é uma documentação viva, né, porque o cliente também recebe, mas eu tenho um mapeamento também das próximas, porque é uma melhoria contínua. Eu tenho outras frentes, outros negócios. Um exemplo, eu estou implantando algo aqui, mas que o desenvolvedor ou quem está na esteira da entrega já enxergou como oportunidade. Isso é um treinamento, é uma capacitação que, independente do ramo, do segmento, do negócio, é importante a gente ter esse lado do treinamento dos times justamente para isso. Porque eu não posso, enquanto head de operações, parar também toda a minha agenda, eu não consigo, humanamente impossível, olhar para todos os projetos e todos os clientes. É uma carteira imensa, gigante, né? O vendedor, que a gente chama de consultor, faz esse papel para você, então? Sim, eu não vou falar o vendedor, tá? Imagina que o comercial, ele fecha, tá? Um projeto. Vamos imaginar aqui num projeto de escopo fechado. O comercial fechou. E aí eu começo num passo importantíssimo, que é o alinhamento de expectativas. Com o cliente. Com o cliente, Tá. né? O kickoff. Quem faz isso é? Aí eu faço Você, sua equipe. operações e o time que vai participar da construção desse projeto. Legal. Tá? Seja ele um sistema, seja uma integração, seja um serviço apartado, né? Uma integração que eu falo, por exemplo, um RP que eu tenho que fazer uma integração, enfim. Inúmeros processos aí. Eu participo desse kickoff, trago todo o meu time também de heads para participar, e eu tenho head de desenvolvimento, tenho head de QA, enfim. É o time que vai participar do projeto, eu já coloco, já vou fazer a inclusão desse time no kickoff. Eu não posso ficar com essa informação sozinha, eu não posso guardar ela para mim. Ali é o momento, e até é importante isso, nós brasileiros estamos acostumados a não perguntar, a não questionar. É cultural, né? A gente já cresceu ali, né, na primeira infância, não questionando, não perguntando, porque a depender da criação, isso é uma barreira. Então, isso é um comportamento. E vendas é perguntar. E a gente vendas não pergunta porque assim, né? Eu vou perguntar para a Janaína, ela vai achar que eu não sei. Vulnerabilidade. Então eu não quero me expor, né? Sim, sim, sim. Agora, sabe que tem uma coisa que você está falando aí, que, por exemplo, a gente tem pessoas que estão assistindo a gente que não são de tecnologia. Sim. Vou pegar um exemplo, porque tem bastante. Donos de empresas de contabilidade. Sim. Então, o Fábio, né, Fábio? Um prazer ter você sempre na nossa audiência, o Fábio da FGF, que ele é dono de uma grande empresa de contabilidade hoje no Brasil. E a gente estava conversando outro dia sobre um outro assunto e eu percebi, agora ficou muito claro com o seu depoimento, o quanto seria importante se a equipe do Fábio que faz a venda tivesse uma relação com as pessoas lá do escritório de contabilidade que vão fazer o atendimento. Sim. Quanta riqueza de novas oportunidades de vendas sairiam desta relação entre eles dois, porque o vendedor sabe de uma coisa que, eventualmente, quem executa o serviço, que é o contador, não sabe. Juntando essas duas pessoas numa reunião como essa, é prospecção. É um material extremamente rico, sabe? Por isso que eu falo que nós precisamos treinar os times para que a gente tenha esse tipo de contato. Eu nem vou chamar ruído de comunicação, porque também envolve, por exemplo, numa entrega importante, tá? E projetos de alta complexidade, isso precisa acontecer para que a gente não tenha esse tipo de problema lá em homologação com o cliente, voltando para a tecnologia. Mas voltando para o seu exemplo, quem vende e operações, ou quem vende está no escritório, ou quem vende vai ter o contato com o cliente, precisa ter um alinhamento vivo, tá? Não só das expectativas. Por que que eu falo vivo? Não é te entregar o que foi negociado. É dinâmico, É né? dinâmico. Vai e É a volta. palavra colaborativo. Como está?
O que podemos melhorar? Aham, Olha, identificamos mais uma oportunidade comercial de novo ali, como consultivo, né? aham, Eu não posso passar a ideia de que eu preciso te vender essa xícara, né? aham. Você que precisa Tê-la. ter o É verdade. interesse de adquirir, né? É, Janaína, você está me provocando, porque olha só, conforme, conforme você vai me contando essas histórias, aí eu começo a pensar, por exemplo, num universo que talvez você que está assistindo, você fala assim, não, mas eu vendo um produto físico, um bem tangível, um produto de consumo, sei lá, a gente está tomando água, uma garrafa de água. E essas coisas que a Janaína está falando parecem tão distantes do meu universo, mas não estão. não, Porque quando você começa a contar esses depoimentos, eu imagino o quanto seria importante numa indústria de bens de consumo algum tipo de relação do pessoal de pesquisa e desenvolvimento de produtos com também a equipe de vendas. com certeza. Ou talvez o gerente de fábrica com a equipe de vendas. Muitos insights, como você conta do seu depoimento da N, viriam da equipe comercial para o pessoal de chão de fábrica e muitas coisas no produto poderiam ser melhoradas. Sim, eu falo que às vezes não, tá? Muitas vezes, a oportunidade não está nem no cliente, está dentro de casa. Então, porque a gente não pergunta. Só que a gente fica naquela ânsia, e é normal do ser humano. Eu tenho meta para atingir, é independente, tá? Uhum, Do tipo de venda que é feito, uhum, mas muitas oportunidades estão aqui dentro, uhum, no nosso negócio. Então, a gente verificar primeiro se as áreas se conversam, uhum, né? Que eu falo que é essa ação colaborativa entre as áreas todas, uhum, todas, de verdade. Então, eu tenho uma colaboração até, por exemplo, com a área de RH no uhum, processo, uhum, não somente operações e vendedores, né? uhum, Então, essa ação, ela facilita processos, uhum. ela facilita a venda, ela fideliza clientes, Melhora o produto. melhora o produto, customiza o produto. Eu anotei uma coisa aqui. É incrível, porque eu Por anotei. aí vai, são muitas, Não, então, muitas informações. vou te ajudar a trazer mais pérolas para gente. Eu escrevi Sim. aqui assim, quando você estava falando, medo de perguntar para o vendedor. Vou te contar uma coisa que eu vejo muito acontecer com os meus clientes. Você vai fazer uma convenção de vendas? Então você reúne aquele mundo velho de vendedor, todo mundo na sala, todo mundo animado. A última pessoa que quer estar nessa convenção é o gerente da fábrica. Ou é a pessoa de P&D, ou é o pessoal de crédito e cadastro. Sim. Por que que eles têm medo de estar lá? Geralmente isso acontece, vocês sabem do que eu estou falando. Porque eles sabem que existe um risco muito grande de ouvir aquilo que talvez eles não quisessem ouvir. Então eu desenvolvi o meu produto e eu acho que ele está perfeito. Realmente, quando ele sai da minha planta fabril pela primeira vez, ele está perfeito. Só que o conceito de perfeição é relativo, porque ele está perfeito relativo àquilo que eu entendia que era o que o cliente queria. Depois que eu jogo isso no mercado, pode ser que um monte de imperfeições apareçam. E ele só vai ouvir isso se ele tiver, por exemplo, numa convenção de vendas ouvindo o vendedor, né? Sim. E o que eu vejo é que você criou um modelo em que você tem uma convenção, entre aspas, de vendas É um toda comitê. semana. É um É um comitê. comitê. Sim. Como que funciona esse comitê? Conta pra gente imitar o que você faz. Nós temos duas reuniões importantíssimas na N, Ah, tá? Não abrimos mão dela. ah, Uma que é para a gente ver, e aí, de ponta a ponta, todos os projetos, passamos por todos ah, que estamos acompanhando. uhum, Todos. Então, nós acompanhamos não só, claro, que impedimentos, a gente vai acontecer, normal, uhum, né? É num processo de vendas, a gente tem várias etapas. Então, até a entrega vai acontecer. Tem clientes, inclusive, que aí, para evitar algum transtorno, nós vendemos o MVP, por exemplo, uhum. e aí, depois disso, vem as melhorias, um O MVP é protótipo. o produto mínimo viável, pessoal. Isso, um produto mínimo viável que o cliente vai fazer ali a homologação, os testes, Sim. tá? E a gente vai incrementando isso conforme a necessidade das áreas do cliente, porque aí envolve negócios, produtos e por aí vai, né? Aham. É um segmento bem extenso. Ah, E temos uma reunião também que falamos do planejamento estratégico, o que que nós estamos olhando para 2024, um exemplo. uhum.
Então, eu sempre falo que o planejamento estratégico em qualquer negócio é Hum, mais do que necessário, uhum, porque eu pego dois fatores importantes. O ano que eu tive, não hum, baseado apenas em números, tá? Muitas vezes até na cultura da empresa, uhum, nas pessoas, na uhum, retenção de pessoas. Então, eu pego ali o 360 da empresa, do negócio, uhum, independente do ramo do negócio. uhum, E também, claro, onde que o negócio vai e quer chegar. Na uhum, verdade, o contrário, né? Onde ele quer e vai chegar, porque a gente faz acontecer. uhum, Então, são duas reuniões toda semana. Participam ali, claro, diretoria uhum, e os heads, então envolve operações, que é o meu caso, e aí os demais que eu comentei com você. uhum, Mas ali a gente já consegue trazer várias oportunidades, principalmente nessa que a gente fala de projetos, para a mesa, uhum, porque ali está o diretor comercial. uhum, Então, sabe aquele projeto X que eu estou entregando ali, por exemplo, para o cliente? uhum, Já tem pelo menos 4 ou 5 melhorias mapeadas. Opa, aí já vai o comercial para lá. uhum, Mas de uma forma, claro, de novo, eu sempre vou bater na tecla, porque é o que eu faço ali com o meu time diariamente. uhum. Não é cansativo, muito pelo contrário, a gente está, de alguma forma, treinando pessoas, Sim, tá? Que é, fundamental isso. que é o Treinamento consultivo, semanal, né? tá? Aham. Exemplo, eu já passei por uma empresa de cervejaria, Uhum, fiquei algum tempo ali, né? São pessoas que entram ali na moto mesmo, né? E vão tirar pedido. ah, Até esse processo de vendas acontecer, eu não posso simplesmente entrar no bar do seu Joaquim hum, para tirar o pedido do seu Joaquim uhum. sem conhecer o ramo, o segmento, onde ele está. Isso acontecia nessa fábrica de cervejas. Sim, onde que o cliente está? Para qual público ele vende? Qual que é o volume desse cliente? Janaína, incrível, né? Porque eu atendo clientes que acham isso muito importante, Sim, mas que absolutamente não fazem. Então, na verdade, eu acho que isso é um defeito, não fazer. Porque eu sim. vejo vendedores que trabalham de maneira aleatória no campo. Então, bom, para quem que eu vou vender? Geralmente ele vê o cara que tira o maior pedido, vai lá e vende o pedido, vende o produto. Eu vou fazer um corte importante, tá? Ah, Não querendo puxar para o lado de novo da tecnologia, mas não tem como, mas corre pode nas puxar. veias. Ah, Antes o vendedor ele saía com um papelzinho. Isso porque eu acompanhei, né? Eu aham, estava ali e muitas vezes eu até fazia rota com esses vendedores, tá? ah. Hoje nós temos inteligência artificial. Eu já consigo fazer o mapeamento de tudo isso e o vendedor fazer a leitura Uhum, para tirar esse pedido, mas de uma forma consultiva. uhum, Eu já tenho essa inteligência artificial que me traz gerenciamento de estoque, uhum, que é importantíssimo, horas e horas e horas de economia, estou falando de desperdício, né? uhum. Fazendo análise do que, por exemplo, do que fazer de puxada de estoque, Isso você né? vende, por exemplo, na N. Esse é um Sim, produto N. sim. Inteligência artificial, a gente consegue fazer esse tipo de entrega. Olhando para a logística, mas eu não estou falando somente segmentado, claro, ao ramo que eu citei aqui, que é o Não, você está chip, dando um ele... exemplo. Não, qualquer tipo de estoque hoje, ele pode ser gerenciado completamente através de inteligência artificial. Janaína, e o vendedor que vende um produto sofisticado como esse que você está apresentando agora? Você deu um exemplo de inteligência artificial aplicada à gestão de estoques do varejista. Sim. Esse cara ele precisa ser um cara técnico? Vocês só contratam vendedores que, por exemplo, são formados nessa área ou têm cursos nessa área? Ou existe uma possibilidade dele não ser um cara super técnico, mas ele desempenhar um bom papel? Estou falando da N especificamente. Como é que vocês veem o perfil desse vendedor? Na N, nós temos um passo importante, Fábio, que, claro, se a pessoa tiver uma bagagem técnica, Ah, ajuda muito, tá? Mas antes disso virar uma proposta comercial, passa pelo time de validação, que aí sim a gente vai olhar a viabilidade técnica para atendê-lo. então o vendedor ele não precisa ser um Não, por exemplo, eu desenvolvedor. coloquei uma SDR, tá? Então ele vai fazer captura de leads ali, Aham, vai entender o negócio, por exemplo, o ramo é agro, o aham, cliente tem a necessidade X, o contato é esse aqui. ah, Pela necessidade do cliente, o time técnico já consegue fazer, pelo menos, ter uma noção do uhum, que, do que a gente poderia aplicar, um exemplo, tá?
A gente marca uma reunião e aí mais técnica. Se o cliente conhece, né? Porque eu tenho clientes que não sabem tecnicamente, né? Eles não têm também essa área que Não consiga estão preparados não para estão comprar. preparados para comprar. Uhum. Mas conhecendo a dor, e muitas vezes até tem um passo que antecede, que é a imersão. Uhum. Talvez eu tenha o produto formatado para você, eu já tenho uma ideia do que te atende. Ah. Mas para que eu tire qualquer dúvida e para que eu não tenha gargalos no operacional, na entrega, eu posso fazer uma imersão no seu negócio. Uhum. Então, a Janaína vai sair daqui, vai para o seu negócio e vai para processos. E quem é? Você falou a Janaína brincando, mas quem é essa pessoa que sai da N e vai lá fazer a imersão? É o vendedor? Eu tenho gerente. Não, não é o vendedor. Não é o vendedor, né? Mas isso é aplicável para times de venda também. Tá? Isso, é isso que eu queria Sim. chegar. É. Exemplo, voltando no exemplo lá da cervejaria. Ah. Eu tenho um bar que entrou novo agora, um exemplo, tá? Uhum. E aí, muito usando do que eu faço, né, do que nós aqui na Eni fazemos, linkando com uma cervejaria. Ah. Então, eu tenho um bar que entrou novo aqui agora na base da empresa X, né? Eu não vou citar nomes. Ele pode, eu sei que tem um pedido mínimo, eu sei que tem regras ali de pedido mínimo, tudo bem, eu não vou entrar no mérito. Mas antes de tirar o pedido, eu posso te visitar e fazer perguntas, que aí de novo eu volto naquele tema, né? A gente Esse papel está é do habituado do vendedor. vendedor. Eu estou habituada a não questionar. Eu não quero questionar porque se eu te questiono, eu estou mostrando uma vulnerabilidade ou falta de conhecimento e não é. Eu quero apenas entender melhor do seu negócio para facilitar o meu lado, claro, para que eu consiga te oferecer valor, te entregar valor, que é o que o cliente espera. Você falou bastante né? dos bastidores. Sim. E também para que você possa, quanto mais informações, Fábio, eu consiga tirar, e não somente de quem solicitou o contato, mas se eu puder sentar com as áreas envolvidas, e aí são várias, né? Porque são áreas linkadas ali. Talvez eu tenha uma dor ali, você tenha uma dor na logística, mas logística que linka com o financeiro, que linka com o comercial, se eu puder sentar com todas essas pessoas, eu mapeei e incrementei. Perfeito. Então você veio com uma dor e não sabia que tinha outras. Era só a pontinha do iceberg ali que você estava me contando. Legal. Então eu tenho outras várias, mas o que eu falo também é: estejam preparados para, além de visualizar esse mercado, visualizar o seu cliente, estejam preparados para oferecer a solução. Como que eu ofereço a solução? Eu jamais posso vender aquilo que eu não entendo. Então, entenda do produto que você está vendendo. E da dor. Entenda e da dor. Porque aí eu já consigo, aí é muito fácil. Fácil no sentido de, eu já sei sua dor, eu conheço muito bem meu produto, pronto. Sabe uma pergunta que deve estar na cabeça de muita gente agora? Eu tenho muita empatia com a dor do meu público. Eles devem estar pensando assim, pois é, esse trabalho que esse vendedor está fazendo junto com a Janaína lá, e não dá para negar, é incrível esse pensamento que vocês têm de explorar a dor e de ser um processo de construir a solução em conjunto, quer dizer, né? Eu achei isso incrível, mas talvez algumas pessoas estejam pensando assim, como remunerar uma pessoa como essa? Porque o desafio que esse cara enfrenta é que talvez ele vá trabalhar durante um período preparando a venda e não efetivamente vendendo. Se ele é remunerado por comissão, por exemplo, e eu vejo isso em muitas empresas que eu atendo, vendedores que não querem perder tempo, porque afinal de contas, perder tempo é o meu salário do mês diminuir, né? Então, como é que vocês veem esse tipo de situação? Ele tem uma remuneração 100% variável? Ou ele tem uma composição de variável e fixo? Como que você, se isso for realmente um problema, como que você resolve um problema como esse? Eu vou te devolver com uma pergunta. Pergunte. Para você é mais importante eu fazer uma única venda ou ter esse cliente na sua carteira um ano, um exemplo. Ou fidelizar esse cliente e falar, olha, o Fábio, ele sempre vai me atender aqui, eu vou ampliar o mix de produto que eu tenho. Fácil, eu quero fidelizar. Pronto, respondi. Aí, então, ele é remunerado recorrentemente, então? É recorrente, tá? Na conta, né, do Sim, cliente, vamos dizer assim. Sim.
A tecnologia é um pouco diferente, tá? Quando eu fecho uma grande conta, falando aí do comercial e de uma forma muito macro, porque de fato, cada empresa, quando a gente fala de tecnologia, faz a remuneração do comercial ali de uma forma, Certo. né? Mas geralmente ele ganha ali um percentual, né? Pelo que ele fechou, por exemplo, quando eu falo de alocações, e aí temos profissionais alocados que ficam sob gestão do cliente, mas é um cliente que já tem uma maturidade da tecnologia. Ele já tem ali pelo menos uma área que faça a sustentação de todo esse processo. Certo. Ele fechou uma grande conta, ele é remunerado com X%, Tipo um porque pedágio. fechou, isso. Uhum. Mas ele ganha um recorrente ali mensal enquanto a conta estiver dentro de casa ativa. Perfeito. Ponto. Uhum. Agora, quando eu falo, né, sobre a visão, o olhar que a gente tem que ter, eu falo, gente, o tato, que a gente tem que ter o carinho pelo cliente, porque de fato o cliente é a razão de ser de qualquer negócio, Uhum. né? Tem até aquela frase famosa que o cliente está sempre certo, o cliente, Uhum. né? O cliente é a razão de qualquer empresa existir, Uhum. né? Então, principalmente, claro que conflitos vão existir, Uhum. e eu falo que a gente pode sim mediar esses conflitos e pode antecipar qualquer tipo de conflito lá no kickoff, de novo, voltando para alinhamento de expectativas, né? Mas é importante que a gente tenha esse olhar, né, do consultivo, para que a gente não deixe essa base não fidelizada, para que a gente não tenha esse retrabalho, que aí o time comercial, claro, vai ter um retrabalho. Eu estou falando aqui para o comercial como um todo, tá? E aí, vendas, eu sei que quando a gente tem clientes nativos, o comercial ele tem que fazer um retrabalho de voltar nesse cliente, entender por quê, enfim. Então, a gente tem com todo esse alinhamento de expectativas envolvidas, a gente evita esse retrabalho de ter que puxar essa base de novo, e eu sei que você já tem. Uai, Janaína, você vai me dando as pérolas, eu tenho que aproveitar, porque a gente tem Vamos tempo, lá. a gente tem um tempo limitado e eu tô achando muito legal o que você está falando, porque eu vejo no rosto de algumas pessoas que estão assistindo, eu vejo o olho brilhando e eles falando assim, nossa, eu queria fazer uma pergunta, então eu vou fazer. Vamos lá, O tô cliente aqui. tem sempre razão mesmo? Se você me permitir, eu gostaria de dar. Eu não vou resistir, eu vou ter que falar. Pode. Porque assim, eu sei, eu imagino qual vai ser a sua resposta, mas eu queria te dar o gancho. Porque essa história do kickoff, ela é incrível. E aí então, eu pego lá um cliente que ele tem um briefing e que ele fala que ele precisa de uma solução, e talvez numa reunião de kickoff, o grupo, e não só o cliente, chegue à conclusão de que aquilo que seria melhor alocado para resolver o problema dele é um pouquinho diferente do que aquilo que ele mesmo pediu. Já aconteceu isso alguma vez? Muitas vezes. Muitas. Então, na verdade, ele não tem sempre razão, mas ele é o cara que vai dar a fagulha, e eu acho que o fato de vocês encontrarem uma razão junto com o cliente é o que torna essa. Eu acho que vocês deviam colocar assim nas campanhas publicitárias da EN a palavra empatia, porque é o que faz a coisa ser diferente, né? Eu falo que o cliente tem sempre razão, porque Ah, se chegou algo que não foi mapeado pelo time, ah, então entenda que entrou algo para nós, fizemos um kickoff e de alguma forma ele passou batido pelo time. uhum. O cliente tem culpa? Não. Eu tinha um time técnico para fazer Uhum, validação. uhum, De novo, eu vou, gente. Passo importantíssimo de uma venda. Pergunta, questiona. uhum, Então, eu tenho ali um documento do que foi fechado, do que foi negociado pelo comercial, e eu vou passando passo a passo. uhum. Exemplo, eu vou construir um app. Ah, Tá, então ele já tem um layout pronto. uhum, Antes de conversar com o cliente, eu já tenho um time olhando todo esse layout. Tela de login, erro de tentativa de senha incorreta. Na home, o que que vai ter na home? Vai uhum, contemplar quais passos? Vai ter integração de um meio de pagamento? Não vai? Qual que é o meio de pagamento? uhum, Requisito funcional, requisito técnico, não funcional e por aí vai. Construção de documentação. uhum. Então, se eu tenho um time que já está olhando para tudo isso e deixou passar, o erro é de quem? Pois é. É do time. É. Eu tenho um nome a zelar. Uhum. Eu tenho uma empresa por trás que tem uma história de 13 anos
a zelar. Uhum. Eu não posso colocar na conta do cliente um erro que foi do seu comercial, que Uhum. foi do seu vendedor. E aí, por Uhum. isso que eu falo, te falei e volto a falar. Operacional é uma área que tem sim que estar, é parzinho do comercial. Uhum. Eu acho muito interessante até, enquanto eu trabalhava nessa cervejaria, Hum. rixa de comercial com logística. Eu ia puxar sua língua nisto. Muito Atrito. demais. Eu Atrito, né? vendi, você não entregou. Aham. Eu vendi, tem que ser entregue hoje. Quase ninguém vive isso, né? E eu ficava, Fábio, assim, de verdade, tá? Angustiada. Angustiada. Angústia é a palavra. Hum. Porque são áreas, eu sei, pessoal que tem ali as estratégias que acontece, ok, mas são áreas que são colaborativas. Uhum. Se você sentar nessa mesa aqui, envolver todo o time logístico e comercial e Uhum. desenhar uma estratégia e apresentar, grande parte você vai conseguir sanar. O problema é que a gente entra numa questão de conflito de comercial com logística e parece que são áreas. Eu tenho a impressão até que são empresas completamente diferentes ali, tá? Cada um fazendo seu papel, indo embora para casa, tá tudo certo. Não é assim. Uhum. O comercial, ele precisa atingir a meta tanto quanto o logística também precisa, Uhum. né? Então, a gente tem sim essas variáveis. Uhum. Logística com comercial, operações com comercial, quando eu falo, né, das áreas colaborativas, é justamente isso, trazer todo mundo para um lado vendedor. Uhum. Então, todos vendem, Uhum. todos, absolutamente todos, tá? Não Uhum. tem uma área que não venda, Uhum. porque de alguma forma, em algum momento, exemplo, eu tenho recrutamento e seleção, eles vendem. Uhum. Um exemplo, eu fechei agora uma locação para ontem. Uhum. RH, recrutamento e seleção, vai vender. Uhum. Porque eles que estão ali na linha de frente, vão fazer todo o processo de triagem. Eles estão vendendo de alguma forma também, porque já colocaram ali no board a urgência da questão. Eu Uhum. já expliquei a urgência. Uhum. Então, eles estão vendendo também, Uhum. né? E aí, quando eu falo dessas áreas colaborativas, as áreas unidas, mas aí muito ligado a processos, a mapeamento de processos, e até para evitar o acúmulo de tarefas, vou puxar de novo para a tecnologia, a gente tirar as atividades repetitivas, Uhum. porque pode ser que com essas atividades repetitivas está consumindo muito a sua energia, o seu tempo, e por isso que já te esgota o psicológico também, e aí Uhum. qualquer pontinho ali que passa já explode, Explode. né? Então a gente tem que olhar também, claro, tem um olhar para processos, um olhar para tecnologia, o quanto a minha empresa está já no mundo da tecnologia, porque Uhum. temos diversos, inúmeros, tá? Inúmeras formas de amparar uma empresa com tecnologia. E eu citei a inteligência artificial, que é o tema, não é que é o tema do momento, ela já existe há algum tempo, Uhum. mas que facilita muito dos processos. Uhum. Uma tomada de decisão ligada a dados, que Uhum. facilita muito também o processo de um comercial, por Uhum. exemplo, né? Eu vejo muitas empresas ainda, Fábio, infelizmente, tá? Calculando remuneração na caneta, Caneta. na unha, né? Uhum. Como que isso é possível no cenário de hoje, que a gente tem inúmeras possibilidades? Eu não estou falando de um orçamento exorbitante, né? De nada que vai impactar. Me Olha o ocorre. retorno disso, Então, tá? empresas que têm um catálogo de produtos de, sei lá, 3.000 itens diferentes e o vendedor Sim, ele tem que memorizar, ele tem que imaginar quais itens daquele catálogo devem ser colocados. Quer dizer, isso podia vir automático. Esse tipo de cliente que fica nessa geografia, que trabalha com esse tipo de produto, geralmente compra isso, isso, isso. Pré-pedido, sim. eu só vou fazer o arremate. Sim, a gente tem isso. E assim, é tão intuitivo, né? Você vai na Netflix, tem os mais recomendados. Então, Aquilo ali, devia ser assim para tudo, né? ok. Ah, Você vai fazer o reconhecimento facial no lugar que você vai entrar. Tá lá, ah, tecnologia. ah. Já é visível para todos, né? Já é palpável isso. E por que não trazer isso para os negócios, para a Uhum, empresa? uhum. Justamente para facilitar a rotina dos envolvidos, para otimizar os processos, para não ter retrabalho, porque é humanamente impossível você fazer o cálculo de uma remuneração ali sem ter um erro, É. né? É humanamente impossível. Fizemos, inclusive, a gente tinha um problema em um cliente
de mapeamento de estoque. Uhum. Então, ele não sabia, um exemplo, eu não sabia, eu preciso de um tecido X. Uhum. Eu não sabia em qual lote, né, em qual quadra e tudo mais estava, Uhum. né? Então, a gente colocou tudo isso de forma intuitiva. SKU X está no corredor X, na esteira tal, né? Então, Menos erro, mais são questões velocidade. pequenas Tá. e que vai evitar dele sair ali com um papelzinho na mão do pedido, porque vamos supor que esse cliente ele quer tirar o pedido na hora, né? Lá eram duas possibilidades, ou eu podia enviar esse pedido, ou eu podia te entregar esse pedido no momento ali da compra. Então ele tinha que sair olhando no estoque, cadê? E aí vai muito da cabeça das pessoas. Se é uma pessoa mais velha ali de casa, ele já conhece mais ou menos onde está. Se não, a pessoa vai ficar ali rodando, rodando, rodando o estoque e não vai conseguir visualizar, ou o usuário final será impactado, que a gente olha muito para isso também. De É. novo, o cliente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm lá Customer Success, aquela função do CS? Temos também. Tem, né? E o Sim, CS hoje ele está debaixo da área de operações? também. Hoje eu tenho uma área que cuida disso, mas ela fica ali embaixo de BX, que a gente chama. Então, ela cuida dessa área. O que que BX cuida, tá? Ela cuida também dessa experiência, ela cuida também da experiência do colaborador, que é importante Aham. a gente olhar para essa Ah, visão também. Business Experience, é isso? O que que é Não, BX? brand Ah, Brand experience. Experience. Aham. Isso. Fui Então, tentar ele adivinhar. vai cuidar também de um processo que eu acho importantíssimo, que o que está chegando de lead ali, de captura, Ah, o que está convertendo, o que não está convertendo. Então, ele faz esse trabalho também, até para que o comercial tenha isso um pouco mais preparado, sim. né? E aí eu falo de novo e volto em processos. Aham. E olhar para essas duas verticais, né? O cliente, né? E aí, desde o pós-venda, mais relacionado ao Sim. pós-venda. Mas aí, de novo, voltando para operações, e por isso que eu falo que a gente acaba olhando para tudo, Ah. e aí eu falo que a prospecção é uma delas. Eu tenho a prospecção viva desde pré-venda, aquele Uhum. cliente que ainda não entrou na minha carteira, é um Uhum. pré-venda ali, fazendo pré-venda, o acompanhamento inteiro, então eu estou falando de uma esteira inteira de entrega, e o pós-venda, e o acompanhamento desse cliente que, porventura, a gente entregou um projeto, encerrou um projeto, e Uma venda nova. o cliente não estendeu. Então, é Entendi. todo um contexto. Muito bom, Juliana. Sim. Olha, eu acho que o nome do nosso episódio tinha que conter a palavra empatia, porque hoje a gente viu aqui exemplos de como é que a sua equipe de operações, seja numa empresa de serviços, como é o caso da Eni, né, o pessoal que desenvolve os softwares ou gerencia o processo de contratação, num caso de body shop, ou o gerente de fábrica que fabrica o produto físico de consumo que você vende, ou o pessoal de P&D, toda essa equipe precisa estar junto com o seu vendedor. E o seu vendedor, ele precisa apreciar essa companhia, porque esse é um outro desafio, né? Existem Sim, sim. vendedores que não apreciam essa companhia, mas eu estou aqui, né? O nosso podcast chama Faz Vender, e eu te falo que se isso te ajuda a fazer vender, aceite essa companhia, esteja próximo dessa equipe dentro da empresa, porque está aqui a prova que é a Janaína Barra, head de operações da N Soluções, mostrando o quanto ela se empenha, né, em nome da empresa para estar junto com o comercial, sendo que ela não é responsável pela venda. Eu acho, Janaína, que para a gente terminar essa nossa conversa, que infelizmente ela tem um prazo limitado, Sim, eu acho que a mensagem que a gente deveria deixar é essa, né? Vendas é um processo holístico dentro da empresa, foi o que você falou mais cedo, né? sim, sim, Vendas não pode ser a responsabilidade e a função exclusiva do vendedor, mas toda a empresa precisa estar imbuída desse mesmo propósito, né? sim. Qual é a mensagem final que você daria, então, para esses vendedores que precisam fazer com que os seus negócios cresçam dentro das empresas em que eles trabalham? Primeiro, entendam o produto Uhum, fundamental, entendam o produto que você vai vender, o que você quer comunicar. A comunicação também, ela é primordial no processo de vendas. Então, eu preciso contornar a objeção do meu cliente, tendo sim uma boa comunicação, uma boa estratégia, mas nada em cima da hora, tá, pessoal? A gente tem preparo e técnicas para isso. E claro, as empresas provavelmente têm esse preparo dessas técnicas para isso. uhum. Não estou falando desde técnicas de comunicação, de oratória, por aí vai, para a gente contornar essas objeções.
mas conheçam do produto, o que o produto de fato vai entregar, quais as melhorias vai entregar, o que aquele produto de fato tem a oferecer para o cliente e mais do que nunca, traga esse cliente como corpo do seu negócio. O cliente, ele vai fazer parte do seu negócio. E aí sim a gente tem aquilo que eu chamei de uma venda consultiva. É tão fluido isso que eu estou falando que você vai passar a ser convidado até vendedores para imersões no cliente, para comemorações. Agora a gente está falando de fim de ano, né? Para confraternizações da empresa. Imagina quantos vendedores são convidados, né? Olha, eu estou indo porque o cliente tal me chamou para a confraternização, por quê? Esse vendedor já fez parte Criou do negócio. Conexão. Ah. E assim, gente, vendas é relacionamento. Uhum. Não tem como ser diferente. Se você criou um vínculo, uma conexão com o seu cliente, não tem como dar errado. Ele vai confiar no que você vai vender para ele. Então, se eu falar de novo, essa xícara vai atender o que você precisa, ele vai falar, olha, Janaína, Não entendi, mas acredito. não entendi, mas como você está falando, eu confio. Pode trazer. Excelente, Janaína, muito bom. Foi muito bom. Esses, imagino que uns 40 minutos que a gente ficou aqui. Isso. Foi um prazer receber você. Imagina, o prazer foi todo meu. Essa história do cliente fazer parte do corpo da empresa é genial, é filosófica, é transcendente. Sim. É isso que muitas empresas procuram e não encontram um meio de implementar. Então, se você hoje aproveitou as pérolas que foram dadas aqui, depois transmite isso para quem você acredita que precisa ouvir o que você ouviu. O seu cliente faz parte do corpo da sua empresa. Muito obrigado, Janaína, por tudo que você falou. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades juntos. Já estou à disposição. Que Obrigada. Bom. Um abraço para vocês. O episódio número 11 já está no forno. Já já a gente tem novidades. Obrigado pela audiência e até a próxima.